Então tem uma coisa aqui que a gente vai aprender agora que a gente chama de grandeza vetorial. Dá o print aí. Eu vou mudar de tela. Salvar? Não. Deu print? Deu. Senão você vai lá no YouTube, curte, compartilha, comenta, arrasta pra cima. Essa hora que eu dei o Arrasta print pra da baixo. pressão da passando depois aí. Tá? Que é o seguinte, ó. Grandezas vetoriais. Ai, professor, mas pra que isso na minha vida? Eu odeio física. Ai, ai, ai. Sabe de nada, inocente. Isso, na hora. Olha só. O que é uma grandeza vetorial? É o seguinte. Vou te dar um probleminha aqui, ó. Seguinte, você foi lá pra uma ilha, tá? Deserta. Nossa, começou a ficar um negócio aí doido, hein? Só que é o seguinte. Eu falo assim, ó. Você tem 2 horas pra achar um tesouro que está o quê? A 10 quilômetros do ponto A. O ponto A tá aqui, ó. Tá? Esse tesouro vai te deixar bilionário. Tá bom? Pergunta. Você vai conseguir achar esse tesouro? Sim ou não? Vê se você concorda com o meu raciocínio aqui, ó. Você pode ir para esse ponto, que tá a 10 Sim. quilômetros? Pode. Pode. Mas pra onde você 360 poderia ir? graus são 10 quilômetros. Mas você poderia ir pra onde também? Pra trás, pro outro canto, pra outro. Aí, olha só. Infinidade de locais. Exato. Então, se eu falar só com você só 10 quilômetros do ponto A, você acha que você vai conseguir achar? Não. Eu tenho que fazer o quê também? Apontar pra onde você tem que ir pra achar o quê? Corretamente. É igual, por exemplo, pega uma pessoa lá de São Paulo que nunca viu em BH. Nunca veio em BH. Aí você fala assim, vai lá pro M2. E você fala, tá, onde é que tá o M2? Ah, o M2 tá a 12 quilômetros aqui, ó, da Praça 7. Você acha que a pessoa vai conseguir sem andar sozinha lá? Não, você tem que colocar o quê? Tem o o GPS Waze. e tudo mais. Tem o O Waze da Waze e vida. tudo mais. Então, ó, tem grandeza na física, que é o seguinte, quando eu falei 2 horas, você for lá, entendeu? Você tem um relógio lá, 2 horas é mais ou menos aqui, ó. Dá pra dar uma ideia. 10 quilômetros sozinho não deu uma ideia boa pra você, não. Então, tem grandezas que você, o quê? Precisa apontar na vida. Essas grandezas a gente chama de quê? De grandezas vetoriais. Entendeu? Então, ó, na física a gente tem o seguinte, ó. A gente separa as grandezas em vetoriais e escalares. A escalar, como é que ela funciona? Ela tem um valor. A grandeza escalar, como é que ela é mesmo? Ó, tem um valor e uma unidade. Como assim, professor? 2 horas. Qual que é o valor aqui, ó? É o 2 e a unidade? Horas. Tá? E a vetorial, não. A vetorial é o seguinte, ó. Você teve que colocar um valor, que são 10 quilômetros, né? Então, ó, ela tem um módulo que a gente fala. Então, módulo é o valor, tá? Ela tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Então, ó, direção e sentido. Professor, não é a mesma coisa, não? Sim. Calma aí, direção ficou feio, né? Então, nesse caso, teria vetorial, aquele exemplo que você deu ali? Exatamente. Aqui, ó, isso é uma grandeza vetorial, porque eu tenho que apontar para você chegar o quê? No ponto exato. Se eu não apontar... Sim, mas são 10 quilômetros, mas professor. não tem o sentido. Qual o sentido você tem que ir? Aí que tá, olha só, vamos lá. Então, qual que é a diferença aqui, ó? Direção, deixa eu colocar aqui, ó, direção e sentido. Qual que é a diferença, ó? Direção, a gente fala, horizontal, vertical, diagonal, ok? Então, a direção, ela não aponta mesmo, não. O sentido, não, ó. Pra direita, pra esquerda, pra cima. Então, ó, o sentido é você apontar. A direção é você deixar genérico, tá bom? É como se fosse... Ó, então direção e sentido são o quê? Diferentes, tá? Direção é genérico, horizontal. Eu quero falar o sentido. Horizontal para a direita. Aí foi o sentido, tá? Então, no nosso dia a dia, ó, tem hora que a física e o dia a dia não concordam, tá? Mas é porque aconteceu, tá? Por exemplo, quando você está aí na sua casa e quer ir lá para o centro. Ah, estou indo em direção ao centro. Na física, isso não seria muito correto. O que você tem que falar? Estou indo em sentido centro. Aí, beleza. Aí você deu a entender. Direção, por exemplo, pode ser norte, vertical aqui. Você está indo para onde? Não sei. Ah, estou indo para cima. Aí sim. Aí deu sentido aqui. Tá bom? Então, professor, mas como é que eu faço para diferenciar, então, saber se uma grandeza é vetorial ou é escalar? Porque, beleza, tem algumas que eu consigo entender. 2 horas, mas e outras? É só vocês fazerem a pergunta assim, ó. Existe a grandeza para a direita? Por exemplo, ó, existe esse negócio aqui, ó, para a direita? Por exemplo, ó. Existe tempo para a direita? Não, velho. Tempo é só tempo, só passa, né? Quer ver outra coisa aqui, ó?
Volume. Existe volume para cima? Volume para baixo? Volume para esquerda? Não. Então, ó, volume. Massa. Massa é o quê? Você mede lá seu peso, tudo mais, né? Massa é quantidade de matéria no corpo. Existe massa para direita? Massa para esquerda? Imagina, você comeu uma feijoada, nó, velho. Engordei aqui, ó, só na direitinha, só aqui na picanha. Lógico que não, filho. Você engordou tudo, filho. Você engordou o quê? Não, filho, você tem que engordar pros lados. Claro que não, velho. Não existe isso, não. Você engorda tudo, tá bom? Então, ó, massa é o quê? Grandeza escalar. Vamos pegar o seguinte, ó. Velocidade. Existe velocidade para a direita? Sim ou não? O que você acha, ô João? Eu acho que não, professor. Mas olha só, você lembra lá que tinha um carrinho que podia estar indo para frente e o outro carrinho que podia estar indo para trás? Sim, mãe. Então, velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. Porque ele pode estar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Pode sim, tá? Velocidade. Professor, distância. Aí que tal? Tem um negócio que a gente chama de distância e outro que a gente chama de quê? De deslocamento. Uai, qual que é a diferença? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Imagina que a pessoa está andando de bike e ela fez esse trajeto aqui, ó. Essa trajetória. Meio loucona, tá? Isso a gente chama de distância. Se você for medir lá no odômetro do carro, se o cara fizer isso aqui, ó, você vai lá ver que ele marcou exatamente o que ele andou. Deslocamento é juntar o ponto final com o ponto quê? Inicial. Então, o vermelhinho aqui, ó, seria o deslocamento, tá? Deslocamento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a distância a gente sabe, só que a gente tinha que saber o quê? Qual que é o deslocamento que o cara tinha que ter, tá bom? Então, ó, deslocamento. Qual outra grandeza que é vetorial, por exemplo? Força. Força é uma grandeza vetorial. Então, para entender as leis de Newton, a gente tem que entender esse negócio aqui, tá? De grandeza vetorial. Só que, lógico, tem muito mais coisa, tá? O que eu quero que você entenda é só que existe esse negócio de grandeza vetorial. E que você tem que o quê? Apontar a grandeza vetorial, você tem que apontar, senão não é grandeza vetorial. Tranquilo? Então, ó, primeiro, como é que representa vetor, né? Vetor é um segmento, só para formalizar, ó, um segmento de reta orientado. Como assim, professor? Orientado. O que é segmento? Quando você fala que vai segmentar alguma coisa, ó, você vai picar essa coisa, tá? Então, ó, é um pedaço de uma reta. Então, ó, pedaço de uma reta é esse aqui, ó. Orientado, você vai colocar uma setinha agora. Pronto, esse é o vetor, tá? Aí, se a gente quer falar que isso aqui é um vetor A, por exemplo, ó, vetor A, ou vetor F de força, a gente coloca essa setinha aqui, ó, em cima para representar que isso aqui é uma grandeza vetorial. Mas nem sempre a setinha aqui, ó, de cima tem que estar concordando com a setinha de baixo, não, tá? Por exemplo, ó, eu posso ter força no sentido contrário. Aqui, ó, força. Só que para falar que é uma grandeza vetorial, a gente coloca a setinha. Lógico, se você colocar na hora da prova lá, pedir para você desenhar, e você não colocar a setinha, mesmo que você colocou essa setona toda aqui, ó, eu vou entender que você quis falar isso, tá? Eu não vou fazer, né? Não faz sentido, tá bom? Isso, então, ó, é um vetor, é uma seta, um segmento de reta orientado, tá? Aí a gente pode fazer as operações vetoriais. Então, ó, vamos representar a força aqui, por exemplo, desse cachorrinho aqui, ó, que é um vetor, né? Esse cachorrinho aqui, ó, não está puxando o carrinho, ou seja, ele está interagindo com o carrinho aqui, ó, através da cordinha. Então, ó, ele puxa e faz uma força assim, tá? Então, essa seria a força que o cachorrinho faz. Aí, a gente tem que ter uma unidade também. A gente mede isso com esse equipamentozinho aqui, ó, tá? Lógico, toda hora você vai medir? Lógico que não, tá? A unidade, em homenagem a Newtinho, é o newtons, tá? Letra N. Então, ó, por exemplo, 10 newtons aqui, ó. Tá bom? Então, ó, a unidade é o newtons. Depois eu lembro o nome lá pra vocês, esqueci, velho. Deu branco. Ô, louco. O que a gente pode fazer com esse vetor aqui? Ó? A gente pode somar vetor, subtrair, dar o print aí. Pode fazer um tanto de coisa com ele, tá? Só para representar aqui, ó. Imagina o seguinte, Professor, seria legal se a gente somasse. Mas a gente soma. Olha só. Por exemplo, imagina que tem lá duas pessoas puxando esse barquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Quando a gente tem duas pessoas puxando o barquinho, a gente representa aqui a força, ó. Igual se fosse um bloquinho aqui, ó. Força 1 e a força 2.
Imagina que um cara tá fazendo aqui, por exemplo, 20 newtons de força. Enquanto que o outro cara vai fazer o seguinte, ó, 10 newtons de força. Uai, o que seria os dois aqui? Eles não estão se ajudando? Então, o que seria aqui a soma dos caras? A gente chama disso aqui, ó, de vetor resultante. O que seria o vetor resultante? O resultado da soma dos caras. Então, R de vetor resultante, tá? Coloca aqui, ó. R resultante. Quanto que seria o vetor resultante nesse caso aqui, ó? 30 newtons, né? Que é a soma dos dois. Mas pode ter o caso também da gente o quê? Subtrair. Imagina que, ó, uma pessoa tá puxando com 20 newtons para um lado, aí vem um Zé dentro d'água para avacalhar. Ele puxa com 10 para o outro lado. Igual quando você brinca lá de... Como chama aquele negócio de corda também? Que você, uma pessoa para um lado, outra pessoa para o outro? Como é que é? Cabo de força, né? Como é que é? Cabo de guerra. Então, ó, nesse caso aqui, ó. Como é que seria a resultante? Uai, você está fazendo 20 para um lado e o outro cara tá o quê? Avacalhando com 10, né? Então seria quanto o resultante? O resultante nesse caso aqui agora, ó, seria quanto? 10 newtons, só que o quê? Para a direita aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é importante a gente colocar o sentido da força. Se eu falasse que assim, ó, o cara tá fazendo 20 e o outro 10, uai, mas tá ajudando ou tá avacalhando? Se você não souber para onde que tá fazendo a força, você não sabe o que vai acontecer com o corpo.